Vem cá, depressão pós-parto é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais. Por exemplo, depressão mesmo, né? Que aí todos aqueles sintomas de deixar de fazer o que fazia, pensamentos recorrentes, pessimismo, incapacidade de ter um bom sono, pensamentos sempre de que vai acontecer uma coisa ruim, perda de apetite ou aumento de apetite. Quer dizer, essa transformação toda, que a gente chama desses sintomas, ocorre 20% das mulheres pós-parto. 20%. Aí é depressão mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque essa depressão, em alguns casos, pode ir para a tal da depressão psicótica, que a mãe começa a rejeitar o bebê. Nessa hora você tem que tirar o bebê mesmo. É mais raro, tá? Isso que eu ia te perguntar. A depressão pós-parto, não necessariamente a mulher rejeita o bebê? Não, só a psicótica. E aí é aquela coisa de tira ele daqui, que aí ficam os pensamentos, como se, tipo assim, você vê um garfo, acha que vai pegar aquele garfo e machucar o neném, sofre pra caramba, mas a gente tira, trata para depois reintegrar. Agora, existe uma coisa chamada baby blue. Baby blue são os primeiros 15 dias, que é bem natural que a mulher, ainda mais mulher mais responsável, fique um pouquinho depressiva. Passa rápido, tá? Porque, olha só, uma pessoa que tem consciência, quando pega aquele neném e bota aqui para mamar, fala assim, meu Deus, agora é pro resto da vida. Meu Deus, agora eu tenho que ser responsável por essa pessoa. Daqui a pouco alguém vem e fala assim, não vai dormir durante 2 anos, porque tem umas idiotas que falam isso, né? Gente, a gente descobre que não vai dormir por 2 anos. Não precisa ninguém, a trombeta do apocalipse não precisa tocar na orelha de ninguém. Primeiro que não se visita. Criança, eu achei maravilhoso. Não se visita, gente. Isso é um corte, por favor. Olha não se visita, fala. Não se visita antes de 1 mês e meio. Eu proíbo meus pacientes ser visitados por 45 dias. Eu ia falar tipo 1 ano. Me proíbe também, para poder eu falar? Não, estou falando sério, gente. Por exemplo, aqui no Brasil tem isso. A pessoa acabou de sair do hospital. Não vai fazer um bolinho? Não vai fazer um chazinho? Não vai fazer... Churrasco, sabia? Teve uma amiga minha que foi obrigada a fazer um churrasco. Isso não existe, isso é uma falta de respeito. O marido falou assim, você é uma antissocial, que você não quer que ninguém venha aqui. E aí o que acontece? O marido chega fumando charuto, a mulher enjoada, acabou de parir, né? Tá ali a mama inchando. Com raiva da vida, querendo dormir. Exatamente. Então, assim, o baby blue são os primeiros 15, 20 dias. Eu me lembro quando minha sobrinha teve neném, ela me ligou em 5 dias e falou, tia, eu tô achando, eu não acredito que eu estou ficando deprimida. Eu falei, filha, isso é baby blue. Não, você tá falando isso para me consolar. Eu falei, filha, deixa passar 15 dias, se não passar, a titia te trata. Juro por Deus. Aí ligo uma vez no domingo, tudo bom, filha? Ai, meus amigos do hospital, todos médicos, chegaram aqui e trouxeram pizza. Eu falei, o quê? Pode passar o telefone. Eu falei, todo mundo vai daí para fora. 15 dias. Porque senão eu vou pegar o carro e vou aí. Se eu for, vai ser de vassoura. Vocês estão loucos. Porra, vocês são médicos. Cara, as pessoas não têm essa sensibilidade. Porque é toda uma adaptação. Né? Tem que pegar o mamar, se não dá o mamar, fica nervosa, espera, volta, tem a cólica, tem um refluxo, a criança está botando alimento para dentro pela primeira vez na vida, aquele intestino está abrindo, está começando a respirar. É um absurdo. No Brasil tem isso. Tem. Nas culturas latinas. Lá fora não tem isso. Não. Mora lá fora. E essa coisa, tipo assim, aí a sogra vai dar o banho. Gente, pelo amor de Deus, aí a sogra traz as vizinhas. Aí a mãe vai e leva também as amigas para competir com a sogra. Aí daqui a pouco tá todo mundo se estressando e a pobre da mãe ali. Exatamente. Cara. Então, assim, o baby blue é bem mais comum. Baby blue acontece em 50% das mulheres. Que é uma hipersensibilidade, gente, dos primeiros 15 dias. Mas o meu demorou mais, não foi 15 dias só, não. Fiquei mal. Então você já chegou a fazer uma depressãozinha. Eu fiquei mal. E assim, emendou com o problema que eu tive na amamentação. O Lucas largou meu peito com 3 meses. Nossa, eu que sentiu rejeitadíssima. Rejeitadíssima, não vou ter laços com meu filho. Eu chorava. E para completar, uma enviada do Satanás fez polêmica comigo na internet. Já falei isso 10 vezes aqui, o povo deve falar, já sei dessa história. E aí, tipo assim, ela postou uma foto falando que a culpa era minha que ele tinha largado o peito, porque lá atrás, com 7 dias de vida, eu fiz uma foto dele com a chupeta, deu confusão de bico. Ela falou, ela nem sabia que eu tava passando. Você responde, Evelyn? Não, eu processei. Mas você responde? Respondi, com certeza.
Faz isso não. Mas Processa. Mas não é faz. porque ela mereceu. Mas, Anjo, olha só. Essas pessoas, haters, são pessoas que o prazer é te ver mal. Então processa, Não, mas pega lá. mas ela pegou foto, né? Tipo assim, eu fiquei pensando assim, se ela tivesse feito... Polêmica fazem comigo todo dia. Todo dia faz uma polêmica com o meu nome, aí eu finjo que eu não vejo. Porque a pessoa quer que você faça isso. Eu falo, gente, eu vou mostrar para os meus, sei lá, 6 milhões de seguidores o que ela tá falando? Exatamente. Não vou fazer isso. Só que ela pegou uma foto do meu filho, pegou uma foto minha, uma foto que eu tava chorando, que eu postei falando que eu tentei de tudo. Ela não sabe o que eu tentei. Eu tentei método de sonda, eu tentei colher dosadora, eu tentei remédio Mutilium, chá de não sei o quê. Tentei tudo. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.